Juízes 16. Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou a ela. Foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram emboscada à porta da cidade. E toda a noite se estiveram quietos, dizendo: até a alva da manhã, então o mataremos. Sansão, porém, deitou-se até a meia-noite. E levantando-se à meia-noite, pegou nas portas da entrada da cidade com as duas ombreiras, e as arrancou juntamente com a tranca. E pondo-as sobre os ombros, levou-as ao cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então subiram a ela os príncipes dos filisteus, e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força. E como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 nervos de tirantes, ainda verdes, e não secos, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 nervos de tirantes, ainda verdes e não secos, e amarrou-o com eles. Ora, os que de emboscada estavam com ela estavam na câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Porém, ele despedaçou os nervos, como se despedaça um cordão de estopa ao cheiro do fogo, e não se soube em que consistia a sua força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com as quais nenhum trabalho se fez, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou-o com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os homens de emboscada estavam na câmara. Porém, ele as rompeu de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama. E ela as fixou com a estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, despertando ele do seu sono, arrancou a estaca do tear e a trama. Ela lhe disse: como dizes? Amo-te, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, pelo que ele lhe descobriu todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque me descobriu todo o seu coração. Então subiram a ela os príncipes dos filisteus, trazendo o dinheiro nas suas mãos, e ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou as 7 tranças da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava um moinho no cárcere. Entrementes, o cabelo da sua cabeça rapado começou a crescer.
os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo-o, o povo louvou ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Aconteceu que, alegrando-se o seu coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. Chamaram, pois, a Sansão do cárcere, e brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o guiava pela mão: deixa-me apalpar as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, lembra-te de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentava a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subindo o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de seu pai Manoá. Ele julgou a Israel 20 anos.